Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inequações modulares. A gente vai tentar entender o que acontece quando alguém te apresenta uma inequação modular, digamos algo desse tipo aqui, módulo de x menor ou igual do que um certo número, sei lá, pode ser um número 2, digamos. Como que você interpreta esse tipo de desigualdade aqui, né? Então eu vou explorar os possíveis casos que vocês podem encontrar aí durante os estudos de vocês em matemática. Primeiro tipo de inequação modular que vocês podem encontrar. O primeiro tipo de inequação modular que vocês podem encontrar por aí, módulo de x menor ou igual do que um certo número real A. Tá? A pode ser qualquer número positivo, no caso. Tudo bem? Como que vocês vão interpretar essa desigualdade aqui, pessoal? Eu gosto de usar como referência a reta. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou considerar a reta real. Vou marcar aqui a origem, ou seja, o ponto zero no conjunto dos números reais. E vou marcar aqui o número A, digamos que ele seja esse ponto aqui, e o número menos A, o oposto desse A aqui. Aqui é para ter o mesmo tamanho, tá? Embora possa não parecer. Galera, como que vocês vão interpretar esse tipo de desigualdade aqui? Vocês têm que pensar assim, isso aqui, os x que satisfazem esse tipo de desigualdade, são todos os números reais cujo valor absoluto é menor ou igual do que A. Ou seja, são os números cuja distância desses números até a origem da reta real é menor do que a distância que o A se encontra da origem. Então a ideia é assim, gente. Se eu fosse marcar aqui nessa reta quais são os x que têm essa propriedade aqui, eu teria que olhar para onde? Concorda comigo que são todos os caras que estão aqui dentro, nesse intervalo que vai de menos A até A, incluindo menos A e A, é claro, nesse intervalo? Porque a ideia é assim, gente, qualquer cara que você pegar aqui dentro, se você for lá e escolher, digamos, um ponto C aqui, se você analisar o valor absoluto desse ponto C, ou seja, a distância em que o C se encontra da origem, essa distância vai perder para a distância que o A se encontra da origem. Então é basicamente dessa forma que vocês vão ter que interpretar isso. Então, esse tipo de desigualdade aqui é equivalente a você dizer o seguinte, que o x pertence ao intervalo fechado que vai de menos A até A. Por que fechado? Porque aqui eu tenho um menor ou igual, então eu estou incluindo o A na brincadeira. Tá? Ou ainda, você pode dizer o seguinte, que o x é maior ou igual do que menos A e menor ou igual do que A. Ou menor ou igual do que A. Ok? Pessoal, se aqui fosse um símbolo de apenas desigualdade, ou seja, menor do que, o que mudaria é que o A não estaria incluído. O x não poderia ser A, no caso. Então aqui você teria o intervalo aberto de menos A até A, e aqui você teria apenas maior e menor. Maior que menos A e menor que A. Apenas isso. Ok? Segundo tipo de inequação modular que vocês podem encontrar é quando você tem algo desse tipo aqui. Módulo de x maior ou igual do que A. De novo, vamos considerar a reta aqui. Marca a origem, marca o ponto A e o oposto do ponto A. Como que nós vamos interpretar essa desigualdade aqui, pessoal? Os x que satisfazem esse tipo de desigualdade são os x cujo o valor absoluto é maior ou igual do que A. Ou seja, são os x, pessoal, cuja distância desses x até a origem, essa distância ganha da distância em que o A se encontra da origem.
Então, se eu for olhar aqui para a reta de novo, aonde que moram os x que satisfazem esse tipo de desigualdade aqui? Bom, agora percebam que os x satisfazendo isso são esses caras que eu estou pintando de amarelo aqui. Ou seja, se eu pegar qualquer cara, digamos, um ponto C aqui, a distância que o C se encontra da origem, vocês concordam comigo que é maior do que a distância que o A se encontra da origem? Sim, né? Então qualquer cara que mora daqui para cá satisfaz essa propriedade. E a mesma coisa, pessoal, para qualquer cara que mora aqui, digamos, daqui para lá, do A em diante, ok? A distância que esse cara se encontra da origem é maior do que a distância que o A se encontra da origem. Tudo bem? Então, pessoal, como que a gente pode reescrever esse tipo de desigualdade aqui? Isso aqui, gente, é equivalente a dizer que ou o x é menor do que menos a, ou o x é maior do que ou igual a A. Claro, aqui eu já estou usando uma sentença do tipo que eu usei aqui. Se eu quiser colocar em termos de intervalo, eu posso colocar dessa maneira. O x pertence do intervalo que vai de menos infinito até menos a, que é o caso que está acontecendo aqui, certo? Ou o meu x pertence ao intervalo que vai de a até mais infinito. Claro, aqui eu também poderia dizer que o x pertence à união desses intervalos aqui, mas essa sentença aqui é equivalente a dizer que ele pertence à união. Ok? Pessoal, é claro que a gente poderia também considerar ali o sinal de estritamente maior, em vez de maior ou igual. Aí a sentença ficaria desse tipo aqui, ó. Ok? Aqui daí a gente pode começar a fazer um monte de brincadeira, colocar expressões dependendo de x, que não seja propriamente o x, e aí pedir para determinar os valores que resolvem aquela inequação. Vamos ver um exemplo. Determinar os valores de x tais que o módulo, o valor absoluto da expressão 2x menos 4 é menor ou igual do que 6. Pelo que a gente viu anteriormente, dizer que a expressão 2x menos 4 satisfaz essa desigualdade aqui é equivalente a dizer que 2x menos 4 é maior ou igual do que menos 6 e menor ou igual do que 6. Tudo bem, gente? Então a ideia aqui agora é isolar o x de alguma maneira nessa inequação aí para descobrir aonde que esse x mora. Quais são os valores desses x, ok? Bom, pessoal, tem gente que gosta de resolver isso aqui separando em duas desigualdades, pegando essa parte aqui, resolvendo, depois pegando essa parte aqui e resolvendo. Eu já vou trabalhar de uma forma que eu consiga resolver ela de uma vez só. Como assim? Como a ideia é isolar o x, eu tenho que fazer operações em todo mundo aqui, de modo que eu consiga deixar o x isolado nessa expressão aqui. Como que eu vou fazer isso, gente? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou eliminar esse menos 4 que aparece aqui. Para fazer isso, em todos os membros das desigualdades aqui, eu vou somar 4, que esse 4 vai matar o menos 4 que está aqui, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é somar 4 nas desigualdades aí. Então, aqui eu vou ficar com 4 menos 6 menor ou igual do que 2x menos 4 mais 4 menor ou igual do que 6 mais 4, ok? Então aqui eu estou somando 4 em todo mundo, em todos os membros das desigualdades ali, então eu não altero a desigualdade, ou as desigualdades, tá bom? Bom, continuando, 4 menos 6 menos 2, menor ou igual do que 2x
Menos 4 mais 4, 0, mais 2x fica só 2x, menor ou igual do que 6 mais 4, 10. E, finalmente, para isolar esse x aqui, para descobrir os valores dele, o que nós vamos fazer? Nós temos que dar um jeito de eliminar esse 2 daqui. Qual que é a técnica? Dividir por 2 todo mundo. Ou multiplicar todo mundo por 1/2. Professor, mas pode dar problema com essas desigualdades quando eu multiplico e eu estou trabalhando com uns símbolozinhos de desigualdade, né? Pode dar problema, cara. Só que se o cara que você multiplica for positivo, a desigualdade não se altera, ela é mantida. Então aqui eu posso multiplicar por 1/2 ou dividir por 2, que eu vou continuar com o mesmo sentido da desigualdade. Ou seja, aqui eu vou ficar com menos 2 dividido por 2, estou dividindo já, tá? Então aqui o procedimento é dividir por 2, menor ou igual do que 2x dividido por 2, menor ou igual do que 10 dividido por 2. Isso aqui, então, é equivalente a menos 2 por 2, menos 1, menor ou igual do que 2x dividido por 2, aqui é uma multiplicação, então eu posso fazer essa divisão e vai sobrar apenas o x. X menor ou igual do que 10 dividido por 2, 5. E aqui a gente obtém quais são os valores de x que satisfazem esse tipo de desigualdade aqui. E acabou. Ou seja, o meu x, no caso, ele pode ser qualquer valor entre menos 1 e 5. Se você preferir, você pode ir lá na retinha e fazer o desenho para enxergar melhor, né? Então aqui está o menos 1, aqui está o 0 e digamos que aqui está o 5. Então o teu conjunto solução, no caso, os valores de x aí, é todo mundo que morar aqui nesse... onde eu estou pintando de amarelo, embora seja bem provável que vocês não estão conseguindo diferenciar as cores aí. E claro, eu estou incluindo o menos 1 e o 5 na brincadeira, né? Então, um outro exemplo. Determinar os x reais tais que módulo de x mais 7 é maior do que 10. Lembrando que, nesse caso, vocês vão ter o seguinte. Ó, pessoal, lembra que quando você tem esse tipo de inequação aqui, isso aqui está te dizendo o quê? Que os caras que satisfazem esse tipo de desigualdade aqui, ou eles perdem para menos 10, ou eles ganham de 10. Tá? Ou seja, o x mais 7, ou ele vai estar para baixo de menos 10, do oposto do cara que aparece aqui, ou o x mais 7... Desculpa, gente, aqui é só menor, tá? Porque eu estou usando só maior aqui. Okay? Ou x mais 7 é maior do que 10, tá? Lembra lá na retinha, né? Você tem lá o 10 e o menos 10. Quando você tem alguma coisa, o módulo de alguma coisa maior que 10, as coisas que estão dentro do módulo, elas têm que ou estar aqui, ou estar aqui, tá? Ok, gente, então aqui não dá para fugir. Aqui a gente vai ter que resolver as duas separadas, tá? Diferente do outro caso que a gente conseguiu fazer tudo numa mesma conta, digamos assim. Então aqui vocês vão ter o seguinte, x mais 7 menor do que menos 10, o que a gente vai fazer? A gente precisa isolar o x, então é só eu dar um jeito de eliminar esse 7 daqui. O que eu tenho que fazer aqui? Somar menos 7, tudo bem? Então aqui vocês vão obter x mais 7 menos 7 menor do que menos 10 menos 7. Eu somei menos 7 nos dois membros da desigualdade. Então aqui eu estou fazendo mais menos 7. Bom, x mais 7 menos 7 dá 0. Mais o x, sobra só o x. Menor que menos 10 menos 7, menos 17. Então,
eu tenho que os x têm que morar à esquerda do menos 17. Mas além disso, eu preciso trabalhar com essa outra aqui. Aqui eu tenho x mais 7 maior que 10. Para eliminar o 7, faço a mesma coisa. X mais 7, somo menos 7, maior do que 10 menos 7. X mais 7 menos 7 dá x, porque 7 com menos 7 é 0. Maior do que 10 menos 7, 3. Ou seja, pessoal, o x tem que morar à direita do 3. Nesse tipo de caso, é bom vocês fazerem a retinha para ver o que está acontecendo. Vamos colocar aqui a reta? Então aqui está o menos 17, aqui em algum lugar está o 0 e aqui está o 3. Olha só onde que está a solução desse problema aqui. O x ele tem que ser menor do que menos 17, pode ser qualquer coisa à esquerda do menos 17. Aqui eu coloquei menos 7, mas é menos 17, né? Então aqui continua, o cara vai continuar para cá, todo x para cá é a solução, tá? E aqui à direita do 3, e continua para cá também. O menos 17 e o 3 fazem parte da... O x pode assumir esses valores, menos 17 ou 3? Não, né? Porque eu quero que ele seja estritamente menor que menos 17 e estritamente maior que 3. Então, menos 17 e o 3 não estão incluídos. Tá? Então, pessoal, a ideia aqui é que o x obtido, ou os valores de x, eles vão estar no intervalo que vai de menos infinito até menos 17, união com o intervalo que vai do 3, aberto, né, até mais infinito. E é basicamente isso. Façam mais exercícios aí, pessoal. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários, que eu vou estar explicando para vocês, bonitinho. Espero que aproveitem de alguma forma esse vídeo e até a próxima.